Nós vamos falar nesse momento sobre algo que tem tudo a ver com o que você viu aqui. O pessoal aí pode parar se quiser, tá bom? Aqui como a coisa funciona, gente. Você olha, não tem mais nada. Se você brincar e se você piscar, o pessoal tira a piscina. Ai, eu não tenho mais nada. Parabéns aos obreiros que fazem isso com tanta alegria. É uma disputa para trabalhar aqui. Aleluia pela vida dos nossos obreiros oficiais. Os levitas, um louvor desse tão abençoado. Vocês são uma bênção realmente. Mas nós vamos falar agora, dando seguimento, nós vamos falar sobre mudança de vida. Essa história que nós vamos falar está em Atos capítulo 9. Você pode abrir. Atos capítulo 9. Conta a história de um homem importante, chamado Saulo. Um homem muito importante. Ele era um soldado de um lugar muito importante da época, que era Roma. Um soldado romano. É como se ele fosse um soldado americano, daquele que manda e desmanda. Não sei a patente maior que pode ter por lá. Mas Saulo, ele fazia o que ele queria. Ele era muito importante, ele era temido. Então, só que ele viveu numa época que foi logo depois de Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, deixou na terra os seus 12. Esses 12 discípulos seguiram implantando a igreja na terra, até chegar em Feira de Santana, na Bahia, na Aliança, a sua igreja. Mas junto com esses 12, apareceram outros homens de Deus, que foram muito perseguidos para conseguir implantar a igreja, porque existia uma tradição na época, existia dogmas, existia uma religião que engessava o homem. Então, veio Saulo, soldado romano, que era ele era um religioso. Ele seguia, ele zelava pela religião, ele falava de Deus, mas ele não conhecia Deus. Alguém que está aqui pode se ver nessa situação. Você falar de um Deus que muitas vezes você nem sentia, nem tinha experiência com ele. Assim era Saulo. E a Bíblia diz no versículo 1 que ele odiava os seguidores de Jesus. Vamos fazer assim, isso. Vamos fazer silêncio agora. Saulo, ele odiava os seguidores de Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ele não presenciou, ele não viu Jesus, mas ele odiava os seguidores de Jesus. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz no versículo 1 que ele odiava de um jeito, pode deixar o versículo, ele odiava de um jeito que respirava ameaças e mortes. Você respira o dia todo. E aquilo que você respira, no sentido figurado, é aquilo que você mais vive. Diz a Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 1, que Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. É como você sair daqui nessa manhã e uma viatura chegar ali e lhe prender porque você veio para a aliança. Ou alguém está com a Bíblia na mão, passando com a Bíblia, e alguém prender porque está com a Bíblia na mão. Foi isso que estava acontecendo em Jerusalém. E Saulo, ele respirava ameaças e morte, tinha tanta raiva, que ele pediu autorização escrita. Ele disse: eu quero uma carta, eu quero um documento que me autorize eu fazer isso. E ele saiu dali com essa autorização. Ele saiu dali com aquele papel, estava procurando um papel. Ele saiu dali com aquele documento legal que autorizava ele a prender qualquer um que fosse do caminho.
O chamado do caminho é um termo usado para quem seguia Jesus Cristo, para quem seguia os ensinamentos de Jesus. E ele foi para mais uma viagem, só que dessa vez todo documentado. Para ele ia ser a melhor viagem. Mas diz a Bíblia, no versículo 4, não precisa tirar o versículo para deixar sempre parado. Diz a Bíblia, no versículo 4, que aconteceu e caindo em terra, veja que ele estava no meio da estrada, indo para Damasco com um objetivo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. A voz foi tão, que ele não conseguiu ouvir assim não. Ouviu uma voz, quem está falando comigo? Não. Diz a Bíblia que ele caiu. Caiu em terra ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o choque. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Rapaz, pense o baque, pense o choque, pense o confronto que foi dentro desse homem ouvir isso. Porque até então ele fazia o que ele fazia, crente abafando o que estava fazendo, zelando da religião. Ele estava zelando da palavra de Deus. Mas Jesus, o próprio Senhor, aparece para ele num caminho e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante que ele não estava mais, ele não perseguia Jesus. Jesus não estava mais na terra. Mas ele perseguia quem? Os seguidores de Jesus. Significa que quando alguém lhe persegue, é a ele que está perseguindo. Ele não disse: Saulo, por que tu persegue o meu povo? Por que tu persegue os meus seguidores? Não. O Senhor disse: Saulo, volta o versículo para o início. Saulo, eu sou Jesus. E ele perguntou: quem és? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que palavra. E aí o Senhor continua dizendo a ele assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha o que é isso. Recalcitrar no latim significa dar coice, significa chutar, significa resistir. E aguilhões era um instrumento usado na época, pontiagudo, uma espécie de varas, onde, quando o animal empacava, não quer ir nem para frente nem para trás, os donos chegavam, usavam os aguilhões para fazer o animal sair do lugar. Jesus vira para Saulo e diz: por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é que Jesus estava dizendo a ele? Saulo, por que tu está empacado? Saulo, por que tu resiste, Saulo? Recalcitrar, porque tu resiste contra aquilo que até fere, Saulo, mas vai te fazer sair do lugar. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que significa isso? Que Deus estava dizendo a ele: Saulo, já chega. Sai dessa tua posição de gente importante, que não te leva para nada. Sai dessa posição de religioso, que só te afasta de mim. Saulo, acorda. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Sai dessa posição, Saulo, que tu acha que tu é o cara, que tu acha que é o bambambam. Jesus estava dizendo: Saulo, tu pensa que é, mas tu não é nada. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Diz: Saulo, acorda. A religião está te afastando de mim, Saulo. Porque se você olhar o significado de religião, tem o objetivo de ligar o homem a Deus, mas infelizmente as milhares de religiões da terra
terminam por fazer afastar o homem do verdadeiro Deus. Falo isso de uma maneira confortável, porque aqui a gente não prega religião, mas a gente prega Jesus, que faz você sair do lugar para ter uma mudança de vida. Porque essas pessoas estavam aqui, muitas delas chorando, porque cada qual é que sabe de onde veio. Cada qual é que sabe a sua história, que olhou e depois disse, quer saber? Não preenche mais. Eu lembro de mim, nas vezes que eu fui criada no Evangelho, me afastei com Augusto, conheci ele, para mim, era tudo o que eu queria, me afastar. Quando eu conheci ele, foi tipo sopa no mel. Eu tinha uma vizinha que ela saía meia-noite para a boate do Cajueiro. Eu achava aquilo uma coisa de outro mundo. Uma festa começar meia-noite. Me dava uma vontade. Eu dizia, deve ser o máximo isso. Na época era tênis e cajueiro. Os antigos aqui é que vão lembrar. Né? Aí, resultado, eu ficava com a vontade daquele. Quando eu conheci ele, pronto. Com ele eu consegui ir para tudo. Mas chegou um dia que eu olhava para mim naqueles lugares e dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? No início parecia o céu. Depois terminava em briga, em ofensa, em humilhação, em agressão física, verbal. E, sobretudo, terminava num vazio. Que eu voltava para casa vazia, já precisando que chegasse a outra festa. Eu dizia, tem nada não. Sábado tem de novo. Para me preencher. Então, eu estava recalcitrando contra os aguilhões, resistindo. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, não resista. Ele tem mudança de vida para você. A mudança de vida não é uma religião, mas é você, ó, quer saber? Tu existe? Existe. Quem és tu? Senhor. Talvez você vai escutar, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E talvez você vai ouvir, eu sou Jesus, a quem tu busca. Eu sou Jesus, a quem tu até quer, mas não teve força. Eu sou Jesus, mas hoje tu vai ter uma mudança de vida. Aleluia! Aleluia! Aí ele lá caído. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele diz a Bíblia que todo mundo ouviu. Ninguém viu nada, viu o clarão. Viu ele caído, escutou. Pense essa caravana como não ficou. Assombrado, olhando para o mato. Se tinha mato, estava olhando. Será que a voz está vindo dali? Vai chegar alguém, vai chegar outra caravana, vai prender a gente. Pense todo mundo assombrado. Mas ele aí agora pergunta imediatamente o que é que ele deve fazer. Vamos ver? No versículo seguinte. Aí ele faz a pergunta. No versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Quem é o homem e a mulher que quer perguntar isso a Jesus agora? Que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, porque Deus não quer ninguém caído. Se você entrou aqui hoje, você tem andado caído, fica sabendo que tem alguém até rindo de você. Mas o Senhor te quer de pé. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito, Saulo, o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, pensa o choque, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. O homem ficou cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Quando ele levantou, que abriu o olho, estava tudo preto. E ele,
não sei, a Bíblia não conta detalhe, mas a verdade é que a Bíblia diz que pegaram ele pela mão e levaram. Levaram ele para Damasco, que era para onde ele estava indo, porque ele não tinha condição de ir, porque ele não estava acostumado com aquela escuridão, ele não sabia se locomover daquele jeito. Levaram pela mão e esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Por quê? Aí você diz, Jesus não faz bem ao homem? Por que deixou ele cego? Que encontro miserável foi esse? Que o homem tinha visão e na hora perdeu. Sabe por quê? Porque para ele perder a cegueira espiritual, ele teve que passar pela cegueira física por 3 dias. Para ele ver que aquela voz, aquele homem, aquele Deus, aquele Senhor, era diferente do que ele viveu até aquele dia. Tinha o poder de tocar na vida dele, na carne dele, em tudo dele. E ele não saiu dali revoltado. Ele não saiu dali, ele podia ter dito que, Jesus, tu é isso? Bem que eu sabia que tu não prestava, tu me deixou cego. Não, ele saiu dali tremendo e diz a Bíblia atônito, levado pelo povo e ficou 3 dias sem comer e sem beber, jejuando. Já lascou-lhe um jejum e disse, quer saber? Essa carne minha não presta mesmo, não. Eu quero é Deus. Aí ficou assim, olha no 10 o que aconteceu. Aí o que aconteceu? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Olha que história. E disse-lhe o Senhor em visão, ele estava orando, Deus deu uma visão a ele. Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Vamos? E disse-lhe o Senhor, levanta-te. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Diga comigo, pois ele está orando. Agora você vai completar comigo para a gente dar um brado de júbilo. Diga, Deus se move enquanto eu estou orando. Diga aleluia! O homem está lá cego, pensando, meu Deus, que foi isso que aconteceu comigo? Que Jesus é esse? Meu Deus, porque eu estou assim, mas eu quero o Senhor. Aí estava lá orando, 3 dias sem comer no jejum. Aí Deus levanta outro, diga comigo, Deus levantou outro. Porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Por isso você precisa de igreja. Se você estivesse em outro lugar agora, você não ia estar ouvindo isso, que vai encher a tua alma, eu te garanto. Nunca mais você vai esquecer essa palavra. Não é por causa de mim não, viu? Eu não sei nem falar. Mas é porque isso aqui, a palavra do Senhor, não é religião. Ela é viva e ela é eficaz. Aleluia! Aí Ananias, por outro lado, era outro homem de Deus, conectado. Deus dá uma visão a ele e diz, vai lá, dê o endereço, vai lá na rua, tal. Se fosse aqui, né? Vai lá na Getúlio Vargas, na Santa Mônica, no número 20. Foi isso que aconteceu. Deus disse, Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de, como é? Na casa de, voltando aqui, vai lá na rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Olha o que aconteceu. E numa visão, ao mesmo tempo Saulo estava orando e também tendo visão. Olha isso. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Diga, Deus é detalhista. Olha para isso. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha para isso. Diga, providência de Deus. Diga, Deus tem providência para a minha vida. E respondeu Ananias, Senhor,
De muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Essa história era verdade ou era mentira? Era verdade, realmente. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, pois este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O que é que a gente aprende com isso? Que Deus faz coisas na vida da gente que ninguém acredita. Deus mudou o homem de um jeito. O homem respirava ameaças e mortes contra os seguidores de Jesus. De repente, todo quebrantado, eu quero Deus, coisa tal, orando, jejuando. Aí Deus levanta um irmão da igreja, chamado Ananias, e diz, Ananias, vai lá, na rua direita, procura por Tarso. Como é? Eu atrapalho quando eu vou falar. Na rua direita. Esse aí, procura por esse. Pois ele está orando. Aí Ananias disse, Senhor, sério que tu está mandando eu fazer isso? Não, Senhor. Esse aí eu soube, a fama dele não é boa não. Eu soube, Senhor, que esse daí, ó que Ananias, homem de Deus, que estava também orando, tendo visão, disse ao próprio Senhor. Não, Ananias, não, Senhor. Esse homem aí não é coisa boa não, eu não vou lá não. Eu soube que ele trouxe carta, Senhor, para prender todo mundo que invoca o teu nome. Ele não presta não, Senhor. Eu não vou não, manda outro. Talvez fosse eu ou você, ia dizer, Senhor, manda o pastor ir. Né? A gente ia cascar fora. Mas aí o que aconteceu? Jesus aí é firme. Diz a ele, vai. Volta aí o início do versículo. Jesus aí é firme com ele. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Diga comigo, vai. Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Todo mundo te vê por fora, mas só ele te vê por dentro. Oh! Aleluia! Aleluia! Por isso que muitos que estão aqui, muitos que se batizaram, muitos aí que vão se batizar no próximo, ó, tá aqui já. Já tô vendo, ó. Para a sociedade não tem jeito. Às vezes para a família também não vai ter mais jeito. E o Senhor diz, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Diga comigo, mudança de vida. Diga, todo mundo pode mudar quando recebe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo que Saulo recebeu depois daquele encontro com Jesus, mudou ele totalmente. Totalmente, totalmente e totalmente. Se você quer mudança de vida, eu vou até fazer um parêntese aqui. Se você quer mudança de vida e não tem tido forças para virar a chave, eu quero te fazer até um convite, é um parêntese, mas eu vou voltar para a palavra. Nós teremos no início do mês de outubro o mergulhar, o seu encontro com Deus. Não vai ser no meio da estrada igual de Saulo, vai ser num acampamento. Vai ter onde dormir, é no acampamento. Você vai no sábado, dia 4, e volta no domingo, dia 5. Primeiro fim de semana de outubro. E vai ser o seu encontro com Deus. Porque se aqui Ele está falando contigo, pense que lá você vai mergulhar na presença dEle. Aqui o mergulhar, ó. Quem quiser já se inscreve aí com o QR Code, ó. E aí ninguém volta o mesmo. Eu tinha um cunhado, tenho um cunhado que o último dia que ele fumou foi o dia que foi para esse evento. Ele chegou aí do lado, pegou a carteira, ele tentava largar, não era nem pela fé, não. Ele queria largar pelo pulmão, problema de saúde. E já tinha usado de tudo. Ele chegou, amassou aí do lado, ó, pisou. Foi o último dia que ele fumou. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia! Mergulhar
É o seu encontro com Deus. Mas o encontro de Saulo com Deus não foi num acampamento. Não saiu da porta de uma igreja. Não durou um dia, nem uma noite, foi na hora. Aquele encontro mostrou a ele quem ele realmente era. E ele saiu dali guiado pelos outros para ele enxergar ele mesmo. Às vezes nós passamos coisas na vida, na nossa vida, para a gente enxergar quem a gente realmente é. Aí você diz, por que eu estou passando isso? É Deus permitindo para tu enxergar o quanto, quem tu é e o quanto tu precisa dele. Mas aí Ananias disse, Senhor, não, eu não vou lá não. Manda outro. Aí o Senhor disse, vai, pois ele é escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E o que aconteceu, 16, olha o que aconteceu. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. Aqui o discurso já mudou, ó. Já chamou de irmão. Irmão Saulo. Diga quem está aí do seu lado, irmão. Deus te abençoe hoje aqui, irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Olha para isso. Caiu, coisa que o povo viu. E imediatamente recuperou a vista. O louvor pode vir. E levantando-se, foi o quê? Aleluia! Aleluia! Você está vendo? Isso é obra do Senhor na terra. Ele diz, sai do chão, Saulo, que eu não te chamei para tu viver prostrado. Levanta-te e eu te mostrarei o que tu deve fazer. Foi levado. Foi. Chegou lá, orando. Ele viu alguém entrar para botar a mão na cabeça dele. Deus mostrou ao irmão lá, vai lá no endereço tal. O irmão foi, quando não quis ir. Você vê que a própria igreja discriminou Saulo. Se você já sofreu alguma discriminação em algum lugar, sacode a poeira, irmão. Porque o homem é falho, mas Deus não falha. E aí o próprio irmão Ananias resistiu, mas foi. E quando botou a mão na cabeça, ele voltou a ver e a primeira providência foi querer ser batizado. Então, o que é que eu quero dizer? Cadê o louvor? Então, o que é que eu quero dizer para você? Que Deus muda qualquer um e quer mudar você. Que Deus vira a chave. Que chega de recalcitrar contra os aguilhões. O que é que eu tenho para te dizer? Deus tem mais para você. O que é que eu tenho para te dizer? Se você é um religioso, Ele quer se revelar para você. O que é que eu tenho para te dizer? Se você se você está perdido, Ele vai te guiar, nem que seja pela mão, mas Ele vai te guiar. Fique de pé nesse momento, porque Ele está aqui. E você vai dizer assim, depois desse dia, eu tive uma experiência com Deus naquele lugar. E você vai dizer, a partir de hoje eu acredito e eu confio em Deus. Você vai dizer, eu sou de Jesus e Ele é meu. Jesus tira coisas da pessoa? Não. Jesus não tira nada de ninguém. Mas depois que a gente experimenta Ele, a gente passa a não querer um bocado de coisa. A verdade é essa. O gosto fica apurado. Sabe aquela pessoa que cozinha bem, que não é qualquer comida que... Sabe aquela pessoa que cozinha bem, que não é qualquer comida que satisfaz ela? Que eu sou boa de boca, eu como tudo.
Tudo para mim tá bom. Se tiver sem sal, eu boto. Tudo para mim tá bom. Mas eu ando com pessoas que dizem assim: o tempero não está bom. Está faltando assim, assim. Então existem pessoas de paladar mais apurado. Quando a gente conhece Jesus, a gente fica com o olhar mais apurado. É isso. É só isso. Se a gente fica com gosto mais apurado, aí você pode dar o que for. A pessoa diz: quero não. Gosto mais não. Porque é aquela coisa que vem dentro, ó. O Espírito Santo faz isso dentro de você. É por isso que muitas vezes aí pode abrir a porta do que for e a gente não vai. Não vai porque não quer. Todo mundo é livre para ir para onde quer. A religião diz: não vá. Jesus diz: vai para onde tu quiser. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Mas ele sugere: escolhe a bênção para que vivas. Então você sai fazendo escolhas. Essas pessoas nessa manhã, não sei se foram 70 pessoas, não sei, se alguém souber pode dizer, desceram as águas, fizeram a sua escolha. Parabéns pela escolha, povo de Deus. Parabéns pela excelente escolha. Aleluia! Aleluia! Bendito esse dia que você fez essa excelente escolha. Hoje é hora de tu tirar o velho para vir o novo. Sabe aquele guarda-roupa abarrotado? Que às vezes a gente quer botar uma coisa a mais. Todo mundo já viveu isso algum dia, alguma hora. Quer botar alguma coisa a mais, mas não cabe. A sapateira já preencheu. Só dá para você comprar outro se você tirar tirar um velho. Assim é roupa. Mas quando tu faz aquela faxina, dá aquela esvaziada, aí tu vai na rua e já volta com a sacola. Que agora cabe o novo. É uma troca inteligente. Deus te chama nessa manhã a fazer uma troca inteligente. Tirar o velho e se vestir do novo. Diga, sou de Jesus. Jesus é meu. Fecha o seu olho. Fecha o seu olho, vamos. Sou de Jesus. Jesus é meu. Diga comigo: Senhor, eu abro o meu coração nessa hora para o Senhor fazer morada. Diga: Senhor Jesus, eu tiro agora tudo que é velho de dentro de mim para abrir espaço para o novo de Deus. Eis-me aqui. Eu não vou recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia.